A paz do Senhor, amados. Hoje eu quero trazer uma palavra que fala sobre pecado. Geralmente, tem muitos assuntos que nós não gostamos de escutar. Sobre o pecado é um tema deles. Muitas vezes nós não queremos assumir o nosso pecado. E isso é um erro gravíssimo que afasta de nós a nossa cura, a nossa bênção. E sendo que Deus já sabe que nós pecamos, Deus sabe o que nós cometemos, mas nós temos que ter a humildade e a necessidade de confessar ao Pai os nossos pecados. Não estou falando para você ir confessar a outra pessoa, a não ser que seja um ato que você queira pedir desculpa para alguém que você tenha ofendido, tenha magoado, tenha causado algum dano. Mas o perdão, nós devemos direcionar ele a Deus, ao nosso Pai, que já sabe do nosso pecado. Eu vou ler em 1 João 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados, nós temos que reconhecer e admitir com sinceridade que nós erramos contra Deus ou contra o próximo. Mas tem que ter o quê? Sinceridade em nosso coração. Devemos arrepender sinceramente. Isso é um ato de humildade, você se arrepender. O arrependimento, ele é um ato de humildade. Então, assim, por que nós devemos confessar os nossos pecados? Porque Deus perdoa e purifica, Deus nos perdoa, Deus está sempre pronto a nos perdoar. Mas nós temos que arrepender de coração e confessar a Ele os nossos pecados. Porque a confissão, ela cura. Amados, muitas vezes nós não temos noção de que nós não recebemos uma cura, temos alguma mágoa, alguma coisa, por falta de liberar o perdão, por falta de pedir o perdão, de confessar aquele pecado. Então, a confissão do pecado, ele nos traz cura, ele nos traz liberdade e paz. Amados, não há nada melhor do que você estar com a consciência tranquila, porque você confessou algum pecado seu a Deus, ou porque você liberou o perdão a outra pessoa, porque muitas vezes o pecado não é nosso, o pecado é do outro. Mas independente dele, do outro vir nos pedir perdão, peça você, seja humilde. Essa humildade, ela te achega mais ainda aos pés de Jesus. Seja humilde e peça perdão. Se for direto com a pessoa, isso é um ato que vai quebrantar mais ela ainda. E ela vai pensar, nossa, mas fui eu que agi errado e ele que está me pedindo perdão? Através desse teu ato, você vai abençoar aquela pessoa. Você vai liberar ela e vai se sentir liberado. E o perdão, ele fortalece a humildade da pessoa, a nossa humildade, a confissão do pecado, ele nos fortalece e fortalece a nossa comunhão cristã. Então, é necessário que o meu eu diminua para que ele cresça dentro de mim. Através do quê? Através da humildade, através do meu arrependimento e a minha confissão dos meus pecados. Então, amados, que nós possamos estar prontos, estar diante do Pai, confessando os nossos pecados, não achando que isso é um ato que vai te desmerecer, não. Muito pelo contrário. Deus, quando nós somos humilhados, Deus nos exalta. Então, amados, o perdão, ele tem muita eficácia, eficaz de cura, de libertação, de paz. Então, você confessando o seu pecado ou perdoando alguém que pecou contra você, você só está se chegando mais a Deus e se abrindo para que Deus esteja derramando sobre você as bênçãos do Pai. Amém? Deus abençoe, amados. A paz do Senhor.